Se tiver buraquinhos maiores, ou se está soltando as pedrinhas, a cadeira de roda já pode empacar ali. Ou uma pessoa que é deficiente visual, que está com a bengala, tentando rastrear um obstáculo e tem uma lixeira suspensa, por exemplo, ele não consegue rastrear com a bengala dele. E ele esbarra naquilo. O orelhão é o grande vilão, né? Porque ele tem somente o poste e a orelha, assim, né? Então, aquilo ali a pessoa não tem como rastrear com a bengala. Então, ela vai e pode bater a cabeça. Então, são coisas que são realmente importantes, assim, de serem modificadas. É claro que é uma coisa que vai aos poucos. Que não dá pra de um dia pro outro a gente amanhecer com a cidade toda acessível. Mas é necessário que a gente crie uma cultura de acessibilidade. Pensar em acessibilidade antes, pensar em projeto. Que as pessoas pensem antes de acontecer o problema. O problema é que aqui a gente, no Brasil, não pensa antes, não se pensa em acessibilidade. As pessoas não conhecem muito bem o que isso significa. Eu acho que o Brasil, desculpem-me os brasileiros, eu sou brasileira, mas é muito mal educado, tanto em questão do meio ambiente, não é? Por exemplo, quantas pessoas... Consciência ambiental. Pouca consciência ambiental, inclusive, o governo diz, olha, você não vai pagar a taxa de lixo se você fizer lixo seletivo. Como é que a gente chama? Coleta seletiva. Coleta seletiva. E as pessoas, mesmo assim, elas preferem pagar a taxa de lixo do que fazer coleta seletiva. E eu soube também, inclusive uma senhora que eu conheço, que ela trabalhava com reciclagem, que até as empresas no Brasil não estão mais tão interessadas na reciclagem, porque elas não estão dando conta da coleta seletiva. Então, quer dizer, aí as pessoas estão ficando desestimuladas porque elas não têm mais nem como trabalhar com esse lixo mesmo para reciclagem. Então, você tem alguma notícia sobre isso? Sabe alguma coisa? Porque realmente essa questão do meio ambiente é uma coisa que é nova, que está se preocupando com o meio ambiente há pouco tempo. O que é uma pena, né? Porque nós esperamos o nosso planeta começar a entrar e aí já está para poder começar a se preocupar e fazer. Então, até hoje, só pensamos em mim mesmo, no meu bem-estar pessoal. Nunca eu pensei no que era melhor e no que eu vou deixar de herança para a próxima geração do planeta. Inclusive, eu queria recomendar um livro super interessante que eu estou lendo sobre isso, que é um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, Zygmunt Bauman, chamado Comunidade. Que ele diz isso, que as pessoas, com a Revolução Industrial, elas se esqueceram, os filhos da depressão, da década de 30 dos Estados Unidos, não querem passar herdaram um legado dos pais de estarem bem-sucedidos, a secessão dos bem-sucedidos, e eu achei legal a palavra que ele usou, e eles recolheram as suas pontes levadiças, quer dizer, pensam, se encastelaram e pensam só no seu bem-estar. E somos nós todos, não pensamos no bem-estar da próxima geração, tanto com o meio ambiente. E eu queria te perguntar uma coisa, mudando aqui um pouco o assunto, os ônibus, eu tenho observado que os ônibus também no Brasil, como é que o cadeirante, como é que os deficientes podem ter acesso fácil aos ônibus? Esse é um assunto bem complicado, porque uma pessoa, aqui no Brasil, precisa ter... É bem difícil em São Paulo, bem difícil mesmo o meio de transporte, né? Porque eles têm, alguns ônibus são adaptados, é verdade, a gente vê aquele símbolo, né, do CIA, que é aquele símbolo azulzinho com a cadeira de rodas, mas a maioria dos ônibus ou está quebrado, ou o operador, o motorista não sabe operar aquele equipamento. Então, é um suplício. Normalmente eles estão cheios, as pessoas não querem que aquela pessoa com cadeira de rodas entre, porque vai causar um incômodo, vai ter que sair do seu lugar. Você vai ter, então, essa cultura que ainda é muito pequena aqui no Brasil. Eu vejo muito nos metrôs, tem aquelas cadeiras reservadas para idosos e deficientes. E eu vejo o pessoal normal, não que eles sejam anormais, mas o pessoal sem deficiência, sentado no lugar e não se sensibiliza de dar lugar para o idoso, para não sei o quê. Eu queria a gente tem algumas perguntas. A Kátia está perguntando se existe algum projeto de lei neste sentido. Para acessibilidade, a obrigação de construir banheiros especiais. Tem sim. Agora que está em vigor é a ABNT, né, a norma, que é 90/50.
E ela sofreu ela teve a última revisão em 2004 e agora ela vai ter uma nova revisão em 2010. Mas existe sim uma lei que regulamenta, é a ABNT 9050, que regulamenta a acessibilidade, as leis, como que deve ser o banheiro, as medidas corretas, adequadas. É bem, para quem entende um pouquinho do assunto, é bem fácil de se olhar isso, né? E se eu não me engano, a Kátia está nos falando da Holanda, que eu conheci a Kátia da Holanda. Então é um prazer que você esteja conosco, Kátia. Estou sentindo sua falta, saudade de você. Um beijo. Obrigada por participar com a gente. E a Fabiana, ela só fez dizer que adora o meu programa. Obrigada. Adoro Conversas na Varanda. Obrigada, Fabiana. A Cara, vamos ver o que é que a Cara... Ela disse que o assunto está muito interessante, está adorando o programa. Ótimo, porque quando eu pensei, vou falar de acessibilidade, para a Carolina fazer umas reclamações, que é quando a gente está conversando no dia a dia, a gente gosta de conversar sobre isso. Como é difícil para o deficiente, no Brasil, viver o cotidiano. Uma coisa que eu queria te perguntar, a percentagem, qual a percentagem de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil? Bom, o último censo que nós tivemos foi em 2000. Então agora estamos tendo um novo censo em 2010, vamos poder ter um pouco mais de informações. Mas em 2000 foi levantado que no Brasil 14% de toda a população brasileira estima-se que ela tem alguma deficiência. Que daria o total de quanto? Em volta de 24, 25 milhões 25 de pessoas. milhões de pessoas com alguma deficiência. E em São Paulo? E é engraçado, em São Paulo são cerca de 10%. E é engraçado a gente pensar, porque a gente pensa assim, uma pessoa com deficiência já são 14%, já é um número bem grande. Mas quando você pensa que uma pessoa com deficiência sempre tem outras pessoas ao seu redor, sempre envolve um familiar, um acompanhante, um pai ou uma mãe, a gente está falando em muito mais pessoas que são beneficiadas com a acessibilidade, né? E a acessibilidade a gente também fala em desenho universal. O que é o desenho universal? Que é uma coisa nova que está surgindo, mas que os elementos, tudo possa ser usado por todas as pessoas. Por exemplo, um exemplo bem básico, tesoura, que antigamente só tinha tesoura para destro, abridor de latas, né? E aí a gente tem que pensar em todas as pessoas, que os canhotos também abrem latas, também usam tesoura. Então a acessibilidade é isso, é a gente pensar em todas as pessoas, seja ela com deficiência ou não. Exatamente, legal. Outra coisa, com relação às outras deficiências, como nanismo, deficientes visuais e auditivos, fala um pouco assim, da tecnologia que existe que possa ajudá-los. Tecnologias, a gente tem bastante coisa que está começando a aparecer, mas ainda é tudo muito caro aqui no Brasil. A gente vê fora, quando você vai para fora, você vê as pessoas com aquelas cadeiras de rodas lindíssimas, automáticas, você pode somente com comando de voz, ela obedece, ou com respiração. Uau. Eu vi outro dia na internet, só É com mesmo? respiração a pessoa pode com total autonomia se locomover. Mas aqui no Brasil ainda é tudo muito caro. As cadeiras que são possíveis de ser compradas ou que ganham de doação são bem simples, de pouca qualidade. E com relação às outras deficiências, no caso dos deficientes visuais, tem um problema com relação tem muitas tecnologias, mas também são bem caras. Tem máquinas que passam para braille, tem teclado que você pode ler em braille, o que está aparecendo na tela do computador. Tem também programas de computador, softwares que fazem a leitura, não só de sites, mas de livros. Mas aí o que acontece? A gente esbarra num problema. A pessoa eu quero usar uma folha e quero ler o conteúdo daquela folha. Eu preciso escanear para depois poder o meu software no computador ler. Agora, e se eu quero ler um livro? Eu preciso pedir um volume em braille. É caríssimo pedir isso em braille. Aquela Fundação Dorina, como é que ela funciona? Você sabe como é que ela... Eu conheço um pouco sim da Fundação Dorina no Rio, né? Eles têm uma gráfica de braille lá. E eles fazem para deficientes visuais algumas coisas, se você fizer um pedido, eles fazem até gratuito para deficientes visuais. E eles também vendem os produtos dele. E eles vivem de doações, então? Como é que é? Eles têm um bazar lá, não sei muito bem, mas pode se informar pela internet. No site deles, eles têm um site bem completo.